Olá, bem-vindos! Vamos pensar numa coisa. Como é que a gente mede a saúde da inovação de um país inteiro? Parece complicado, né? Mas é algo super vital para a economia. E é justamente isso que a gente vai desvendar hoje, olhando para a principal ferramenta de diagnóstico que o Brasil tem. Então, vamos direto ao ponto. A gente está falando aqui da saúde da inovação. E olha, isso é papo só para economista, não. É como se a gente estivesse medindo os sinais vitais da economia. Pensa bem, um país que inova é um país que cresce, que compete lá fora, que prospera. A grande pergunta é, como é que se mede isso direito, com precisão? E a resposta é que não dá para chutar. Seria a mesma coisa que um médico tentar tratar alguém sem pedir um único exame. Não funciona. Para entender de verdade a saúde da inovação, a gente precisa de um diagnóstico profundo, um verdadeiro exame de sangue da economia para ver o que está rolando lá dentro das empresas. Beleza, então vamos mergulhar nisso. A ferramenta que o Brasil usa para fazer esse exame de sangue tem nome, é a PINTEC. Bora entender o que é essa pesquisa e como ela funciona na prática. A PINTEC, que significa Pesquisa de Inovação, é basicamente a nossa principal fonte de dados sobre esse assunto no Brasil. Quem faz é o IBGE. E o que eles fazem? Vão lá, batem na porta das empresas para perguntar: e aí, vocês inovaram? Como? Quais foram as dificuldades? É de longe o levantamento mais completo que a gente tem sobre isso. E olha que legal! Para garantir que os resultados são sérios e confiáveis, a PINTEC não foi inventada do nada. Ela segue uma metodologia que é padrão no mundo todo, o chamado Manual de Oslo. O que isso quer dizer na prática? Que a gente pode pegar os dados do Brasil e comparar com os de países super desenvolvidos, porque está todo mundo usando a mesma régua. Isso é fundamental. Para a gente conseguir entender os dados, é super importante saber como a PINTEC separa as coisas. Basicamente, ela divide a inovação em duas caixinhas principais. De um lado tem a inovação de produto. Isso é quando uma empresa lança algo novo ou melhora muito um produto que já existe. Pensa num smartphone com uma câmera revolucionária. Do outro lado tem a inovação de processo. Aí o foco é em como as coisas são feitas, tipo uma fábrica que se automatiza para ser mais eficiente. Os dois tipos são super importantes. Ok, então se a PINTEC é o nosso exame, qual foi o resultado do último check-up completo? Chegou a hora da gente abrir o envelope e ler os resultados. Vamos ver o que os principais números dizem sobre a saúde da inovação no Brasil. 33,6%. Guarda esse número. Esse foi o principal resultado da PINTEC de 2017. É a taxa geral de inovação. Na prática, isso significa que mais ou menos um terço das empresas brasileiras pesquisadas fizeram alguma inovação, seja de produto ou de processo, naquele período. É como se fosse a temperatura da inovação no país. Mas esse número geral, 33,6%, esconde um detalhe bem importante. Quando a gente olha mais de perto, vê que a inovação de processo é mais comum. Quase 29% das empresas inovaram em processos. Já a inovação de produto ficou perto de 19%. Isso mostra uma tendência muito clara, né? No Brasil, as empresas costumam mudar mais a forma como trabalham do que, de fato, lançar produtos totalmente novos no mercado. Tá, mas em quais setores a inovação está bombando mais? Os dados mostram que não é algo espalhado por igual. Olha só isso. O setor de pesquisa e desenvolvimento, quase 96% de taxa de inovação. É absurdo, né? Basicamente é um setor que respira inovação. Logo depois, vem as indústrias de alta tecnologia, como a automobilística e a de eletrônicos, com taxas bem altas também. Fica claro que são eles que estão puxando o bonde da inovação na indústria. Beleza. Agora vamos dar um passo para trás, sair um pouco do detalhe e olhar a foto inteira. Quando a gente analisa as várias edições da PINTEC ao longo do tempo, começa a aparecer um diagnóstico de longo prazo. E com ele, alguns desafios que são crônicos, que se repetem sempre. E aqui estão elas, as tais doenças crônicas que aparecem em todo exame. As empresas sempre reclamam das mesmas coisas. Primeiro, inovar custa caro e é arriscado. Segundo, falta grana, faltam fontes de financiamento adequadas. Terceiro, é difícil achar gente qualificada. E quarto, aquela conexão entre a universidade que produz conhecimento e a empresa que poderia usar esse conhecimento, essa ponta ainda é bem frágil. E tem uma outra característica do perfil do Brasil que fica muito clara nos dados históricos. As empresas gastam muito mais dinheiro comprando máquinas e equipamentos prontos do que desenvolvendo a própria tecnologia, fazendo pesquisa interna. O que isso nos diz?
Aponta para um modelo de inovação mais incremental, sabe? Focado mais em adotar a tecnologia que já existe do que em criar algo totalmente novo a partir do zero. Mas, olha só, tem um problema que não está dentro das empresas. Está na análise dos próprios dados. Um estudo recente descobriu uma coisa meio preocupante. O interesse dos pesquisadores, dos acadêmicos por esses dados da Pintec está caindo. E aí pensa comigo, de que adianta ter uma ferramenta de diagnóstico tão boa se ela não for usada para gerar conhecimento, para gerar análises, ela acaba perdendo um pouco do seu valor. Chegamos ao ponto crucial. Para que todo esse trabalho de coletar esses dados? Para que serve, afinal, esse exame de sangue da nação? É aqui que a mágica acontece. É aqui que a gente passa do diagnóstico para a ação de verdade. Funciona como um ciclo de 3 passos, bem simples de entender. Primeiro, o governo usa os dados da Pintec para diagnosticar exatamente onde está o problema. O problema é falta de financiamento para a P&D. Segundo, com essa evidência na mão, eles criam políticas públicas focadas naquilo, tipo um incentivo fiscal, um programa de crédito. E terceiro, as próximas edições da Pintec servem para monitorar e ver se essas políticas estão funcionando. Sem esses dados, qualquer política seria um tiro no escuro. E a gente termina com a pergunta que fica no ar. Agora que temos um diagnóstico tão detalhado em mãos que mostra os pontos fortes, mas também as doenças crônicas do sistema de inovação brasileiro, o grande desafio é esse. Qual é a receita certa? Qual é a combinação de políticas, de investimentos, de estratégias que vai, de fato, fortalecer esses sinais vitais e dar aquele empurrão que o país precisa para o futuro?